Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31, os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Tem como título Sara e Agar. São a alegoria dos dois concertos. Dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Porque se entende por alegoria que estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque diz a Escritura: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Poderia sentar? Nós estamos dando continuidade a alguns assuntos que Paulo levantou a partir do capítulo 3, que ele deixa evidente que a lei e o evangelho são coisas distintas. A lei que foi entregue no Monte Sinai, ela cumpriu seu propósito específico até que viesse a promessa, até que viesse o descendente de Abraão, que é Jesus. E aqui, mais uma vez, Paulo está continuando aquilo que ele disse a partir do versículo 1 do capítulo 4. Que ele disse que nós não somos da lei, nós somos da fé. Ele disse que nós éramos escravos pela lei por causa que a lei aponta o pecado do homem. Mas agora, quando Cristo veio, nós somos filhos de Deus. Ele nos tornou filhos na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Só que, como eu tenho dito, Paulo tinha essa dificuldade com essas igrejas, porque aqui são mais de uma igreja, são as igrejas da Galácia do Sul, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Eles, uma vez salvos através do Espírito Santo, uma vez salvos através da pregação do Evangelho, agora eles estão querendo se tornar judeus. Agora eles estão querendo ir para o judaísmo. Coisa que era contrária à natureza, porque eles eram gentios. Eles não nasceram no judaísmo. E agora, através de pregação de homens que aparecia com a piedade, com um certo amor falso, estão trazendo os irmãos para o judaísmo, os judaizantes. Só que Paulo diz aqui, no versículo 17, que eles não têm zelo verdadeiro, são falsos. E Paulo, ele está preocupado com a igreja, porque a igreja demonstrava amor pelo apóstolo, a ponto de arrancar os olhos, se fosse preciso, para dar ao apóstolo Paulo. Só que esses homens judaizantes estão agora manipulando os irmãos para eles ficarem contra Paulo, para eles não receberem mais o apóstolo de Cristo. E aí Paulo faz uma pergunta no 16. Por acaso me tornei vosso inimigo dizendo a verdade? Nós temos, irmãos,
dificuldades com pessoas que não amadureceram na fé. Pessoas que não podem ser confrontadas. Pessoas que querem seguir os seus próprios caminhos. Pessoas que querem seguir as suas próprias tradições, mas que rejeitam a palavra de Deus. Ainda dizem, eu nasci assim, vou morrer assim, e vou seguir assim. Eu aprendi assim, vou seguir assim. Minha mãe e meu pai me ensinou desta forma. Só que aqui Paulo está falando que quem é superior é a palavra de Deus. É a Escritura. E ele diz, eu fiz-me acaso o inimigo de vocês por eu estar dizendo a verdade a vocês. Então, muitas vezes nós temos que ter esse jogo de cintura para falar algumas coisas na igreja. Porque muitos não querem ouvir. Muitos não estão preparados. E eu vou usar uma linguagem bíblica. O que a Bíblia diz, são meninos. São meninos na fé. Estão ainda no leite. Qualquer um chega, arrasta, leva, carrega. E não aguenta o confronto da palavra de Deus. E Paulo diz, eu estou como uma mãe que está para dar à luz uma criança com vocês. Meus filhinhos, versículo 19. Por quem de novo sinto as dores de parto. Eu estou igual a mãe grávida, aqui, perto de ganhar neném de novo. Eu já sofri por vocês, para gerar vocês, a primeira vez que eu passei aí, agora eu tenho que sofrer de novo para vocês amadurecerem. Para vocês crescerem em Cristo, até que Cristo seja formado em vós. Quem precisa de mamadeira e leite é criança. A igreja do século 21, ela tem que aprender a andar com as próprias pernas. A pessoa está sã, está bem, mas para vir para a igreja tem que ir lá na casa dele chamar ele todo dia. Ele não consegue. Ele não quer. Tem que tratar, ninando. Isto é uma igreja enferma, irmãos. Doente. Se prega, alguém não gosta, já não prego mais, já não sou mais pregador. Que evangelho é esse que você vive? Alguém falou alguma coisa que eu não gostei, não vou mais. Alguém olhou para mim atravessado. Eu não vou mais na ceia. Porque pregou lá, parece que estava jogando em direto para mim no microfone. Não vou mais na ceia. Isto é enfermidade na fé. Nós temos que aprender a andar com nossas próprias pernas. Já passou o tempo da criancice, da meninice. Agora é tempo de crescer, de evoluir, de amadurecer e chegar à estatura completa de Cristo. Paulo diz, estou perplexo, admirado. Aí ele faz uma pergunta no 21. Fala comigo aqui. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não escutam vocês a lei? Eles queriam ir para a lei, pregavam igual mestres, doutores da lei, mas não sabiam nem o que estava dizendo, nem o que estava escutando. Olha, eu gostei, tem aparência, ele fala bem, eu vou seguir ele. Tem muito seguidor no TikTok, eu vou seguir ela. Mas o que ela anda ensinando lá nas redes sociais que você está sendo alimentado?
vocês não têm uma fé racional, é isso que Paulo está falando. A nossa fé tem que ser uma fé racional, irmãos. Você não pode vir somente aqui na igreja, pular, rodar, e o que foi pregado, não lembro. Foi na igreja ali que foi fogo puro e a glória desceu, o que o pastor pregou lá, o pregador, não sei. Aí é só movimento, só balanço, só glória, aleluia, mistério, fogo, línguas. Não ouves vocês a lei? Primeiro aqui Paulo faz a pergunta: vocês que querem estar debaixo da lei, lei de Moisés, entregue no Monte Sinai. Não ouves vocês a lei? Não ouves vocês a escritura, que diz a Bíblia? Então ele usa a lei aqui de duas formas. Ele usa primeiro lei para a lei de Moisés e lei para a escritura de Gênesis. Pentateuco, e Moisés escreveu. E o que diz a lei? No versículo 22, ele fala o que diz na escritura. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Lá em Gênesis está escrito que Abraão teve um filho com Agar, a escrava, e outro filho com Sara, a livre. Mas se você fazer um exame rápido na Bíblia, abra comigo Gênesis 25. Você vai ver que Abraão teve mais de 2 filhos. Após ter Ismael e Isaque, Abraão tem mais 6 filhos com Quetura e mais vários filhos com as concubinas, que aqui não fala quantos. Gênesis 25. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. E gerou-lhes Irã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suá. 6 homens. Todos esses 6 aqui são homens. Então aqui já foi 8. No versículo 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, ao oriente, para a terra oriental. Então Abraão tinha 8 e mais com as concubinas. Só que aqui Paulo usa esse exemplo que está em mais evidência na vida de Abraão. Os 2 filhos, o filho de Sara e o filho de Agar. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava. Nós já sabemos a história, nós aprendemos na escola bíblica. Abraão tentou, mas Sara dá um jeitinho. Deus fez a promessa: olha, você vai ter um filho. Só que ele quis antecipar o tempo de Deus. Foi lá e Sara arrumou a escrava, a serva, e falou: deita aqui com minha serva Agar, Abraão. Deita aqui, tenha um filho com ela, e este será meu filho, nosso filho. Só que a promessa de Deus não era para Agar. Era em Abraão e Sara. Então Paulo fala aí, Abraão teve esse filho com a escrava, que nós já sabemos também a consequência, as brigas, as intrigas, as dificuldades entre Sara e Agar, entre Abraão e Sara, entre os filhos Ismael e Isaque. Mas ele também teve um filho com a livre, que foi Sara, no tempo determinado por Deus. Sara era estéril, mas Deus abriu o ventre de Sara. No tempo de Deus. Olha só, Abraão tinha 99 anos. Sara tinha quanto? 80. Então você vê que para Deus não há nada impossível. Se Deus prometeu, Ele cumpre.
Se Deus falou que ia nascer de Sara, é de Sara. Não queira dar um jeitinho passar na frente do que Deus disse. Viva debaixo da promessa. Aguarde o tempo de Deus. Que no tempo dele as coisas acontecerão na sua vida, em nome de Jesus. Quantos crê? Abraão teve um jeitinho lá com Sara e teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Aí no 23 diz: todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Nós temos que entender isso aqui segundo a carne. Porque é claro que também foi obra de Deus Ismael nascer. Mas quando ele fala que segundo a carne, foi um esforço, um plano, um projeto humano de deitar com a escrava. Quem arquitetou o projeto foi Sara e Abraão. Então nasceu segundo a carne. Não foi Deus que decretou que Ismael deveria nascer, não, foi um projeto humano. Nasceu de acordo com as maquinações do homem. Mas a da livre nasceu debaixo da promessa de Deus. Aqui aprendemos que nem tudo que acontece é a vontade de Deus, é a promessa. Deus permite, mas não é o querer dele. Deus permite, mas não é o que ele quer. Deus poderia ir lá impedir Abraão de deitar com Agar, mas Deus permitiu acontecer. Vai reclamar com Deus porque ele permitiu. Mas não queira colocar a culpa de Deus nas consequências do erro. Não queira transferir a culpa para Deus. É o que muitos têm, tem até umas teologias aí que quer falar que Deus que decretou a queda de Adão, que Deus que decreta o pecado, que é Deus que faz... Não, irmão, não é isso que a Bíblia diz. Tem coisas que é maquinações do coração do homem, do pecado do homem, da desobediência do homem. Nasceu segundo a carne. Mas a da livre, o de Sara, nasceu por promessa. Foi obra do Espírito de Deus. Estava alinhado com o querer de Deus. Quem abriu a madre, o ventre de Sara, foi Deus. Agar poderia ter filho, estava bem, era o mais conveniente, mas nem sempre o mais conveniente é o que Deus quer. Às vezes o que Deus quer é o mais difícil. Aí às vezes nós vamos no mais fácil. Mas nós aprendemos aqui. Faça o tempo que passar. Que os frutos que você dê não sejam segundo a carne, mas que sejam gerados pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, na direção do céu, não na direção da terra, porque é melhor para você. Deus não precisa da sua ajuda. Vou dar uma mãozinha a ajudar Deus aqui, que está demorando demais. Deus não precisa do seu conselho, não. Você lembra de Balaão? Ele falou: Deus, eu posso ir lá conversar com Balaque? Qual foi a primeira resposta de Deus? Não vá. Deus falou para não ir, a primeira resposta. Mas ele insistiu. E Deus irado falou: você quer isso? Não queira dar conselho a Deus. Se Deus falou que é não, é não. Às vezes Deus até permite por causa da sua inquietação. Talvez até Deus dá por causa da sua insistência. Mas às vezes Deus está segurando, sabendo que aquilo ali vai ser um tropeço para você. Sabe o que aconteceu com Balaão?
Ele foi lá, não conseguiu amaldiçoar o povo. Aí ele chegou lá e deu um conselhinho, um Balaque no pé do ouvido. Ó, Balaque, eu não consigo amaldiçoar esse povo de Deus aí não. Mas leva umas mulheres lá que eles não aguentam ver um rabo de saia. Leva lá que eles vão se deitar com elas e Deus vai amaldiçoar. Eu não consigo bater de frente. Mas você vai lá e envia umas bandejas que eles não aguentam ver. Dito certo. Levou as mulheres, os caras caiu, mas a espada veio no pescoço de Balaão. Quem maquina o mal contra o povo de Deus não fica de pé. Quem andam armando projetos segundo a carne não prospera na casa de Deus. Quem rejeita o Espírito e anda segundo a carne sofrerá as consequências do seu pecado. Então aqui, Paulo fala dessas duas mulheres, Agar e Sara, e os frutos de cada uma. De Agar, filho da escrava, de Sara, filho da promessa. E agora, do 24 ao 27, ele aplica essas duas mulheres a duas alianças. A aliança no Monte Sinai e a aliança que Deus fez com Abraão pela fé. Agar simboliza a lei de Moisés, que foi dada no Monte Sinai. E Sara simboliza a promessa pela fé no descendente de Abraão, que é Cristo Jesus, onde diz: todas as famílias serão benditas através dele. Então são duas alianças diferentes, elas não se misturam. Ou é filho da escrava, ou é filho da livre. Ou você anda pela lei ou anda pela graça. Ou é religião legalista de méritos, ou é a religião pela graça e justificação pela fé em Cristo. A lei, ela gera filhos para a escravidão, enquanto a graça gera filhos para a liberdade. Olha aqui comigo, 24. O que se entende por alegoria, que estes são os dois concertos, ou duas alianças, ou dois pactos. Um do Monte Sinai, foi aonde Moisés recebeu a lei, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Preciso explicar isso aqui. Quem foi que transmitiu a lei para Moisés? Não foi Deus? Então a lei é ruim ou é boa? A lei é boa. A lei não é má. Só que nós que somos maus. A lei é boa e lida com a matéria má, que somos nós pecadores. Aí a lei vem falar: ó, você é pecador porque você adultera, você mente, você não honra seus pais, você é mentiroso, você cobiça a mulher do seu próximo, você cobiça os bens do seu próximo, você cobiça a terra do seu próximo. Então a lei, ela gera filhos para escravidão, porque todos pecaram e a lei prende todos. Aí você fala: eu sou bonzinho, não tem isso não. Olha, eu nunca pequei na minha vida. Mentira, aí você já está pecando, já é mentiroso. Então a lei, ela gera filhos para a escravidão. É isso que está dizendo aqui. Então são duas alianças. Uma do Monte Sinai, que gera filhos para a servidão, que é Agar. Aí Paulo diz aqui que isso é uma alegoria. Usou a figura de Agar e transferiu para o Monte Sinai. Será que nós podemos pegar a Bíblia hoje em dia e fazer isso? Pegar qualquer texto do Antigo Testamento lá e sair e fazer a alegoria de qualquer jeito, de qualquer forma? Paulo usava a alegoria, por exemplo, ele usou o boi, lá em 1 Coríntios 9, para dizer que é os pastores, os presbíteros. Está escrito na lei: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Aí Paulo falou: isso é dos líderes que tem que ser mantidos pela igreja. E aqui ele usa o símbolo de Agar
e traz simbolizando a lei de Moisés. Por que Paulo fazia isto? Porque ele era apóstolo de Cristo. Um apóstolo, ele tinha essa autoridade e essa revelação de Deus para chegar na Escritura e falar, isso aqui simboliza isto. Mas nós temos que ter o cuidado de olhar a Escritura literalmente. Aonde que se encaixa a alegoria vai ser alegorizado de acordo com o contexto. De acordo com a revelação no Novo Testamento. Nós fazemos igual Paulo aqui. Podemos chegar lá e falar, H simboliza a lei de Moisés, porque Paulo diz. Porque o apóstolo diz. Mas eu não posso fazer isso em qualquer texto, de qualquer forma. Porque eu acho que eu tenho uma revelação. Mas isso aqui traz implicações teológicas. Uma coisa é você pegar um texto lá e fazer uma aplicação. Ó, Abraão obedeceu a Deus, você também tem que obedecer, é uma aplicação. Você também tem que ser obediente a Deus pela fé. Mas aqui em Paulo, ó, H é escrava. Aí simboliza a lei de Moisés que é escrava. Eu não posso sair fazendo isso. Porque é teológico, implica em toda a Bíblia. Isso aí muda a visão de como você interpreta a Bíblia. A palavra, como ela aplica aos crentes. Como ela aplica à igreja. Então H simboliza o Monte Sinai, que é a lei de Moisés. E leva filhos para a escravidão. Aí ele diz no 25. Ora, esta H é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Aí ele piorou mais ainda. Aí ele falou agora, ó, H agora é esses judeus aí, de Jerusalém, judaizantes. São aqueles que são nascidos judeus, que rejeitam a Cristo, que querem agradar a Deus, guardando os sábados, dias, meses, tempos e anos. Eles são escravos, filho de H. Filho da escrava. Isso aqui era um problema, Paulo falar um negócio desse. Você lembra lá quando Jesus disse que eles eram filhos do diabo, que eles ficou tudo doido? Eles falaram, nós somos filhos de Abraão. Jesus, não, você é filho do diabo. Aí Paulo está falando agora que eles é filho da escrava H. Irmãos, evangelho não fica passando a mão em pecado de ninguém, não, irmãos. O evangelho ele não passa a mão em pecado de ninguém, não. Não vai por negócio de nome, de aparência, de filho de pastor presidente. Não tem isso não, irmãos. Eles aqui eram rabinos, sumos sacerdotes, homens da lei. Mas Paulo está falando, é tudo filho de H. Tudo filho da escrava. Eles não são filhos de Sara. Nós vamos ver aqui que nós, a igreja, que são filhos da promessa que simboliza Sara. Então, H é Sinai, o Monte da Arábia. O Monte da Arábia estava próximo ao Egito aqui. Paulo pode estar usando essa alegoria aqui do Egito, escravos. Quando eles estavam no Egito, eles eram escravos de Faraó. Então, Paulo pode estar usando essa alegoria do Sinai para dizer que eles são escravos. Porque eles rejeitam a obra de Cristo. Rejeitam a suficiência da cruz. Eles rejeitam a salvação pela graça de Deus, unicamente pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eles querem acrescentar alguma coisa. Toda religião que fala para você ser salvo é Jesus e mais o sábado. É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e mais isso. Isso aí é H. Escravo. A religião verdadeira é Jesus, somente Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele. É só Ele. Aí quis aumentar alguma coisa, igual tem uns aí que aumenta o sábado, que só eles são os remanescentes, só eles guardam o sábado, que quem não é tudo Babilônia, é escravos. É Jesus mais Maria, escravos. É H, que gerou filho para a escravidão. Paulo falando, olha, esse H simboliza Jerusalém, da época de Paulo, atual, que agora existe. Ela é escrava que gera filhos para a escravidão.
Você já viu escravo gerar filho livre? Na época de Paulo, na época de Abraão, todo escravo, mesmo o filho nascendo na casa do seu senhor, ele continuava escravo. Mesmo que nem Abraão era livre, ele teve um filho com Agar, o filho continuava escravo. Por isso que Deus rejeitou, porque Ismael, nascendo da escrava, mesmo sendo filho de Abraão, ele era escravo. E Deus queria o filho da livre, Sara. É escravo que gera filhos para a escravidão. O que Jesus disse? Pode uma árvore má produzir bons frutos? Pode da figueira produzir azeitonas ou da videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada produzir água doce. Se eles são escravos, como é que eles vão ensinar algo para vocês serem livres? Eles são escravos. Aí, alguém, não, mas é lá, aquele falso profeta lá, eu gosto dele. Será que vai sair alguma coisa boa de lá, irmãos? Não, ele é legalzinho. Mas devagarzinho, os ensinamentos dele vão entrando no coração. É aos pouquinhos. Você vai ouvindo hoje, ouvindo amanhã. Daqui a pouco está fazendo a oferta via Pix para ele. Para ele manter os luxos, as casas bonitas, os carros do ano. Aí ele vai lá em Israel, vai lá, pega um pouquinho da areia lá e fala, estou vendendo aqui um copinho da areia de Israel. Se você pegar e comprar em minha mão, você vai ser abençoado. Isso é o que? Escravos. Água do Mar Morto. Fogueira Santa. Sal grosso. Templo de Salomão. Isso aí lembra vocês de alguma coisa? Eu acho que lembra, né? É escravo com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. É Paulo dizendo, nós não nascemos do judaísmo. Nós não fomos gerados deles. É uma outra aliança, é diferente das alianças. Uma do Monte Sinai e a outra é da livre. Então nós somos da Jerusalém de cima, não é Jerusalém da terra. Nós somos de Sara, não de Agar. Nós somos filhos de Sara pela fé. Eu tenho dito aqui na escola bíblica, irmãos, a gente pega um relato daquele lá e desce a pancada em Sara e em Abraão. Parece que Sara não tem fé, Abraão não tem fé. Mas aqui Paulo está falando, nós somos filhos de Sara pela fé, porque Sara foi uma mulher de fé. Sara teve fé na promessa de Deus. Mesmo que eles erraram, vacilaram, teve a inconstância, mas ela é uma mulher de fé. E ela simboliza a Jerusalém celestial, a nossa pátria, que é de cima. Nós não nascemos da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João, capítulo 1, versículo 13. João, capítulo 1, versículo 13, que diz: os quais não nasceram do sangue, vou ler do 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do alto, do Espírito, do Espírito. Nós nascemos da Jerusalém de cima. Nós nascemos da Jerusalém celestial. É lá que nós estamos assentados. Você está assentado nas regiões celestiais. Você está aqui, mas você já faz parte de lá. A Jerusalém de lá é a nossa mãe. O céu, como tem um hino aí. Nós somos do céu, cidadãos celestiais.
representantes do reino, embaixadores de Cristo Jesus. Nós não somos escravos, é isso que Paulo está falando. Nós não somos escravos, você é livre em Cristo para adorá-lo, bendizê-lo, servi-lo, engrandecer a Ele e ter comunhão com Ele. Você é livre. Aí aqui alguém que pegou uma carta de alforria, está na rua, saiu da casa do patrão e quer voltar para lá de novo. Já está assinado, pode ir embora. Aí ele vai lá na frente e volta, quero ficar aqui sendo escravo. É isso que esses irmãos estavam fazendo. Mas Paulo está falando, você não precisa voltar mais para ser escravo. Você agora adquiriu a alforria, você é livre, o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço que você devia à lei. Agora você é liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Não volte a Jerusalém de cima. A Jerusalém de baixo é Agar, escrava. A Jerusalém de cima é Sara, é livre. E nós somos filhos dessa Jerusalém. Aí ele diz no 27, usando o texto de Isaías 54, versículo 1. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Difícil, né, esse versículo, irmãos? Passei muitos anos para entender ele. Passei muitos anos tentando entendê-lo. Mas aqui está escrito lá, abra comigo Isaías 54. Eita glória. Isaías 54, versículo 1. Deixa eu só trazer um contexto para os irmãos. Aqui Israel está no cativeiro babilônico. Só que Deus fala aqui no 53, você lê que fala que Cristo é como a ovelha muda, que foi levado, está falando de Cristo. No 53. E após o sofrimento de Cristo, no 54, fala da alegria. Aqui está no 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aqui, o profeta está, por intermédio da parte de Deus, do Espírito Santo, trazendo ânimo ao coração daqueles judeus que estavam no cativeiro, que tinham pendurado as suas harpas, não queriam cantar mais, estavam tristes. Quando eles estavam em Judá, eles eram a casada, eles eram alegres. Eles cantavam a Deus. Só que agora eles falam que estão desamparados por Deus. A solitária aqui é como eles estão dizendo, nós estamos solitários, desamparados. Só que Deus está falando, vocês estavam lá, eram a casada, agora estão falando que é desamparados. Mas eu digo que a sua alegria será maior depois que eu tirar vocês deste cativeiro. Após a cruz, vem a glória. Aí tem gente que quer glória, mas não quer cruz. Aqui mostra o sofrimento de Cristo e a glória que seguiria. Então tinha uma aplicação ali para os judeus no cativeiro, quando eles saíssem do cativeiro, mas não totalmente. Essa profecia não se cumpriu quando eles saíram do cativeiro de Nabucodonosor. Se cumpriu em parte. Mas aqui em Gálatas 4, Paulo está dizendo que ela se cumpre na igreja. Totalmente, os filhos da solitária seriam muito mais do que os judeus. Então ele diz, alegra-te solitária. Solitária quem? Sara.
a desamparada, estava estéril. Alegra-te, estéril, que não dá a luz. Então, primeiro, tem a aplicação para os judeus na Babilônia. Esse versículo tem uma aplicação para os judeus na Babilônia, uma aplicação para Sara e Agar e uma aplicação para a igreja. Então, tem uma tríplice aplicação. Então, eles falam, alegra-te, Sara, estéril, não dá luz. Exulta e grita alegremente, exclama, tu que não está grávida. Sara estava vendo Agar com a criança e estava triste. Aí a profecia está dizendo, alegra-te, Sara. A profecia veio muito depois de Sara, mas está usando a simbologia, uma figura. Alegra, Sara, você não está grávida, você é estéril, mas os seus filhos serão mais dos de Agar. O filho da solitária serão mais do que aquela que tem marido. Quem é que tem marido? Agar, que estava com Abraão, falava, é meu, já tenho um filho dele. Eu já tenho um filho, agora eu não estou desamparada. Então Agar se achava a amparada e Sara a desamparada. Só que a promessa de Deus é que Sara teria um filho. Então aqui está dizendo, você vai ter um filho e a descendência será maior do que a da escrava. Aí Paulo agora está aplicando para a igreja. Está falando, a estéril é quem? Era a fé. Os que seguiriam após a morte de Cristo, como está no capítulo 53 de Isaías. Após a morte e a ressurreição de Cristo, aí a desamparada teriam filhos em abundância. Então, os filhos, a igreja, os filhos aqui da desamparada é a igreja, seriam maior do que os judaístas. Os judeus diminuiriam e a igreja... Olha você aqui, ó. Você é filho da desamparada, mas Deus te amparou, Deus te socorreu, Deus te salvou, e agora você também é chamado para continuar avançando e aumentando filhos, e crescendo a igreja, crescendo o reino, e o nome de Deus sendo glorificado. A igreja foi chamada para crescer. Os filhos da solitária serão mais. Eu sei, irmãos, existe uma verdade naquele versículo que fala assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Existe uma verdade, fala, onde tiver um, Deus está. Mas aquele versículo está falando o quê? De disciplina. Onde tiver 2 ou 3 ali, disciplinar alguém, Jesus vai confirmar aquilo ali. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar, está falando de doutrina, disciplina. Mas onde a igreja está 2 reunidos, Deus está. Eu estarei no meio deles. Mas a igreja não foi ficada só para 3, não, irmãos. A igreja tem que expandir. Você tem que ter a mentalidade de crescimento, de avanço. É isso que a Bíblia está dizendo. Os filhos da igreja são mais. Por que eu vou estar com a mente só reduzida? Não, aqui está bom. Só esses aqui. Você tem que ter a mentalidade de alcançar quem está fora. Você tem que ter a mentalidade de buscar quem está perdido. É isto que o Espírito Santo gera nos nossos corações. É mais abundante, mais glorioso também. A glória desta última casa será maior. Está falando da glória da igreja. A glória do povo. Judeus, gentios, escravos, livres que se uniram em Cristo. Homens, mulheres, crianças. Não há acepção de pessoas. O mais rico, o mais pobre está sentado na mesma mesa, participando do corpo e do sangue de Jesus, está sentado na mesma mesa. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. O pai de família falou, chama um bocado de homem rico para vir para o meu banquete. Aí na hora que foi chamar eles, o dono da casa está falando que o banquete está preparado.
Aí o primeiro, eu não posso, comprei um campo, estou mais preocupado com minhas propriedades. Ó, o outro, eu comprei uma junta de boi, estou preocupado com o que eu vou ganhar, riqueza. Aí o outro, olha, casei, eu vou ficar na lua de mel, quero ir. Aí Jesus falou, e agora vocês vão pelos becos, valados, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, para que a minha casa se encha. Irmãos, Jesus pregou um certo sermão, e os discípulos começaram a falar, olha, esse discurso é muito duro, quem pode escutar ele? É muito duro. Aí foi um, foi dois, foi a multidão. Aí Jesus virou por discípulo, por dois, falou, vocês também querem ir? Vai, Pedro, você quer? Jesus ficou adulando? Não, vem cá. Você quer ir, Pedro? Aí o Espírito Santo falando em Pedro, aí Pedro abriu a boca e disse, para quem iremos nós? Se tu tens palavra de vida eterna, a mensagem é dura, ela corrige, ela exorta, mas é mensagem de vida, de salvação e de frutificação na presença de Deus. É a mensagem do céu. Você quer ir, Pedro? Jesus ficou dengando, vem cá, Pedro, não vai não. Vem cá, Mateus, vem, Tiago. Ô, meu filho, vem cá, que eu vou cuidar de você. É assim que Jesus trata. Aí tem que mudar a mensagem para o camarada não enfesar e sair da igreja e levar mais 5. Aí tem um negócio aí, ele não quer sair sozinho, mas não, ele quer levar mais um bocado. Está repreendido em nome de Jesus. Você quer ir? Vai você. Quer ir, irmãos? A gente cuida, a gente quer perto. Mas se quiser ir, a gente vai segurar, irmãos? A gente vai obrigar a pessoa a não ir? Não tem como. A igreja vai continuar do mesmo jeito. Vai a gente queria que ficasse, mas não ficou, Deus envia mais. A igreja ela avança, irmãos, a igreja cresce. A igreja ela não está parada, ela está avançando, ela está em movimento e Deus vai salvando a todo tempo, Deus vai curando a todo tempo, a glória vai enchendo a todo tempo, Deus vai revestindo a todo tempo e nós vamos pregando a palavra e Jesus vai curando, nós vamos pregando a palavra, Jesus vai salvando, nós vamos pregando a palavra, Jesus vai renovando e a glória de Deus se manifesta. 28 ao 31, Paulo faz a aplicação para a igreja. Os que são salvos e os rebeldes. Existem só 2 grupos de gente na terra. Quem é de Deus, quem é do diabo. Quem é salvo, quem não é. Quem é filho de Deus, quem é bastardo, criatura. Aí aqui ele faz essa aplicação. Nós somos filhos da promessa como Isaac, no 28. Assim como Isaac nasceu debaixo da promessa, nós nascemos debaixo da promessa que Deus fez a Abraão. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nós nascemos debaixo da promessa, igual Isaac. Não falou que Isaac ia nascer da promessa? Isaac não nasceu? Mas da mesma forma a igreja, ela nasceu debaixo da promessa. Quando alguém fala, você crê em promessa, eu falo, eu sou uma promessa de Deus cumprida. Eu nasci da promessa. Esta é a promessa que Deus cumpriu na cruz, no descendente de Abraão, na semente da mulher. Está lá em Gênesis 3:15. É promessa, irmãos. Se Deus prometeu, se cumpriu. Deus planejou, Cristo executou, e o Espírito Santo aplicou a obra em você. A igreja foi planejada por Deus, nasceu na cruz através de Cristo.
e foi inaugurada no Pentecostes por intermédio do Espírito Santo, que veio do céu como um vento veemente e impetuoso. A promessa do derramamento que foi dito pelo profeta Joel, do Espírito, derramamento do Espírito Santo, selados a qual, como está aqui no versículo de número 6, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É a promessa de Deus. Mas no 29 diz, mas como aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguiu o que era segundo o Espírito, Isaque. Assim é também agora. Gênesis 21. Ismael era o escravo, estava perseguindo o livre Isaque. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu errei. É isso mesmo. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então, o filho da escrava perseguia o filho da livre. Ismael zombava de Isaque. E disse Sara a Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então aqui Paulo está falando como aquele que era gerado segundo a carne, entenda-se, Ismael, perseguia Isaque, assim é também agora. Os judeus perseguindo a igreja. Na época de Paulo. Quem foi que levou Jesus para a cruz? Entregou Jesus, que negou ali, mandando crucificam. Quem foi que perseguia Paulo nas sinagogas? É Paulo dizendo, da mesma forma que Ismael perseguia Isaque, zombando, agora os judeus perseguem os cristãos. Aqueles que negam a Cristo perseguem a igreja. Mas que diz a Escritura? Aí é o que Sara disse, lança fora esta escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Sara disse, olha, lança fora Agar, Ismael, porque eles não vão ser herdeiros juntamente com Isaque. Então Paulo dizendo, lança fora, rejeita esses ensinos, rejeita esses escravos judaizantes que pregam legalismos, religião de méritos, falsos ensinos. Lança fora, da mesma forma que foi dito para lançar Ismael fora com Agar, lança fora os falsos profetas. Paulo aplicando. Lança fora, da mesma forma que a Escritura. Aí eu fico olhando, quem disse para lançar fora foi Sara, e aqui está falando foi a Escritura, mas lá Deus confirmou o que Sara disse. Sara falou, lança fora. Abraão foi consultar Deus, Deus falou, ouça a sua mulher. Porque quem colocou aquilo no coração de Sara não foi a carne dessa vez, igual ela fez com Agar, para ter um filho. Quando ela tramou no coração para que Abraão deitasse com Agar, foi a carne. Só que agora ela fala, lança fora, foi o Espírito que gerou nela essa vontade.
A mesma pessoa que deu lugar à carne, agora está dando lugar ao Espírito. Aí Deus fala com Abraão: ouça a sua mulher, lança fora Agar, Ismael. Então aqui é Paulo aplicando para que rejeite os falsos, aqueles homens que queriam deturpar, porque a lei é diferente do Evangelho. Os que vivem, querem se justificar pela lei, eles não fazem parte da herança. Tem uma mulher aí na internet que diz que quem faz a sobrancelha, que quem apara o cabelo vai tudo para o inferno. Isso é legalismo, irmãos. A tal de Nadir, Dona Nadir, tem mais outros. Olha, quem cortou uma pontinha do cabelo assim embaixo, está no inferno. A Bíblia está falando: lança fora. Rejeita. Rejeita esses legalistas. Rejeita esses enganos. Eu já tenho dito aqui, se você guarda o sábado, que você quer dedicar o dia a Deus, eu não tenho nada contra isso. Se você não come carne de porco, você fala: eu não gosto, cara, minha saúde. Não... Agora, se você falar que quem não guarda o sábado vai para o inferno, quem come carne de porco vai para o inferno, isso é legalismo. E a Bíblia está falando o quê? Lança fora. Escravidão. É escrava Agar. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, dos legalismos. Então não pode isso, não toque naquilo, não pode andar mais de 1 quilômetro no sábado, não pode. Aí eu fico olhando, ele só manda o Pix na sexta à noite, né? Até a sexta, antes de o sol entrar. No sábado ele não manda Pix, mas manda o Pix para ele ver se ele não recebe. Manda assim: eu estou mandando o Pix para você agora, ver se ele não recebe na hora. Pergunta a ele se eles usam internet, se eles usam ventilador na casa deles. Tem alguém lá trabalhando na internet. Eles não trabalham, mas os outros têm trabalho para manter o luxo. Ninguém consegue, irmãos, guardar sábados. A gente vem aqui no domingo, é alegria, adorar a Deus. Mas se você, por uma necessidade de precisar trabalhar no domingo, falar que você está pecando contra Deus, com a necessidade de você trazer o pão para sua casa, você precisa trabalhar no domingo e falar que você está rebelde? Aonde está isso, irmãos, na Escritura? A Bíblia diz: um faz caso de dia, para ele a Páscoa é mais santa, o Natal, e outro qualquer dia para mim. Domingo para mim, sábado é igual a segunda-feira. Aí eu vou condenar o irmão porque... Não. Mas é igual eu estou falando, se você usa na liberdade que Cristo, você é livre para guardar, para trabalhar, para fazer. Mas não use isso como regras para os outros. Não use isto como um meio de salvação. Porque isso aí é contrário à palavra de Deus. Isso aí é escravidão, é Ismael, é Agar. E a Bíblia diz: Ismael e Agar não herdará com Isaac. Tem mais algo mais claro do que isso aqui de falar de inferno? Precisa desenhar, Paulo falando assim: ó, quem segue isto está condenado. Tem mais algo mais claro do que isto? E é isto que a igreja queria seguir. Irmãos, eu tenho uma preocupação. A gente às vezes traz um ensinamento desse, muitos não gostam. Eles querem um legalismo, uma pancada mesmo. Olha, não pode isso, não pode aquilo. Só fala a tradição, nem Bíblia não cita. Olha, aqui na minha igreja não pode isto. É assim que muitos gostam. Mas a gente traz a palavra que do jeito que está escrito, tem pessoas que... aquele pastor lá, é igual falaram do Paulo. O Paulo busca o favor dos homens, está lá em Gálatas 1:10. Ele quer agradar os homens. Ele quer encher a igreja ensinando esse evangelho da graça. Aí Paulo: ei, não, estou querendo agradar a Deus. Isto é a verdade que Deus me confiou. É assim. Eu preciso mudar a Bíblia? Eu preciso. Aí Paulo fala: quem muda, quem ensina isso aí é maldito. Se um anjo do céu vir falar isto, é maldito. Porque vocês já são filhos de Deus. Vocês já são lavados. Já nasceram de novo. Agora ande pelo Espírito de Deus. É isso que nós vamos aprender
no capítulo 5, para você não andar na prostituição, na mentira. Porque isso aí também é outra. Uma coisa é você ser legalista, outra coisa é você ser liberal, libertino. Andar aí na prática do pecado, fazendo... Não, isso aí também não. A graça não te dá liberdade para pecar. Mas a graça te dá liberdade para você adorar a Deus, ter intimidade com Ele, ouvir a voz dEle e ser instruído pela palavra dEle. Aleluia! Deus abençoe.